Pressão atmosférica é a força que o ar exerce sobre a superfície. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel e a gente está aqui em Ghost Recon explorando a Cordilheira dos Andes e a gente vai falar desse elemento chave do clima global. Notem logo de cara que a gente tem áreas que já tem neve, em contrapartida, eu vou ter outros locais que não têm a neve presente. Onde é que se encaixa a pressão atmosférica? Vamos lá. Quanto mais perto do nível do mar, mais moléculas de ar eu tenho, ou seja, eu tenho uma concentração maior de moléculas. O que vai acontecer? Essas moléculas de ar, elas vão absorver calor e, consequentemente, vão causar o aquecimento. Então, em áreas mais perto do nível do mar, a pressão atmosférica é maior e a temperatura é maior. Ou seja, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica, mais quente é o local. À medida que a gente vai subindo, como vocês podem ver aqui, no caso, o relevo, então essa questão de pressão atmosférica está muito ligada ao relevo, que são as formas da superfície terrestre. À medida que a gente vai subindo, dá para notar que a vegetação vai mudando e, no caso aqui, vai aparecendo a neve. O que vai acontecendo à medida que a altitude dos lugares vão aumentando? Aquelas mesmas moléculas que estavam agrupadas a nível do mar, à medida que a altitude aumenta, elas vão ficando mais esparsas, ou seja, mais afastadas uma da outra. Eu vou ter uma concentração menor de moléculas de ar. Consequentemente, eu vou acabar tendo uma absorção cada vez menor de calor. Ou seja, quanto maior a altitude, a gente está subindo aqui, a gente está fazendo um exercício físico aqui com o soldado, à medida que a gente vai subindo, aumentando a altitude, a temperatura vai caindo, porque eu tenho cada vez menos concentração de moléculas de ar e, consequentemente, eu tenho menos absorção de calor, ou seja, a temperatura vai ficando cada vez mais baixa. Observem bem. Bom, pessoal, o quanto geralmente cai de temperatura? Geralmente a temperatura a cada 100 metros ela diminui numa média ali, vamos dizer assim, 0,6 graus. E a cada quilômetro a temperatura diminui basicamente ali em média uns 6,5 graus, ok? Essa é a média. Então a gente está na Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma cordilheira de montanhas que demora um pouco mais para aparecer a neve. Por quê, né? Para ter neve tem que ter temperatura abaixo de zero, ok? E a Cordilheira dos Andes, parte dela fica na região equatorial, na região quente do planeta. Se a nível do mar a temperatura estiver a 20 graus, a cada 1.000 metros vai diminuir 6,5. A 2.000 metros diminui 13. Então eu vou ter ali a 2.000 metros 7 graus, a 3.000 metros 0,5. Então vamos dizer que um pouco acima dos 3.000 metros de altitude vai aparecer a neve. Se, por exemplo, a nível do mar tiver uma temperatura de 20 graus, certo? Então essa conta que a gente faz. Tanto é que nessas regiões tem pontos que a neve é literalmente eterna. Por quê? Porque a temperatura não vai ser superior a 0 graus. Daí entra um estudo bem forte do aquecimento global, porque se eu tenho uma média de temperatura maior no planeta, a neve das montanhas, a neve alpina, ela vai aparecer em altitudes maiores. Pois é, né? Outra curiosidade, onde é que eu tô aqui? Eu tô nessa região aqui que tem neve. A gente está subindo cada vez mais. Outra curiosidade, certo? Questão da Copa Libertadores da América. Ghost Recon, este Ghost Recon, ele se passa na Bolívia, país latino-americano com uma geografia incrível. Olha esse conjunto de montanhas aqui. Tem desde a floresta amazônica até a Cordilheira dos Andes, que são dois aspectos físicos de
tamanha importância aqui na América do Sul. O que que acontece? À medida que a altitude vai aumentando, eu falei para vocês que fica cada vez mais frio. Por quê? Porque vai diminuindo as moléculas de ar, então vai diminuindo a absorção de calor. O que que vai acontecendo? O ar vai ficando rarefeito, ou seja, fica mais difícil de respirar. Ou seja, quando um time brasileiro vem jogar a Copa Libertadores ou a Sul-Americana na região dos Andes, vai ter essa dificuldade aí na questão de respirar. Por quê? Porque nós temos basicamente a questão do ar rarefeito, que quanto maior a altitude, mais espalhadas ficam as moléculas de ar, menos ar eu tenho para respirar. É óbvio que a bola também vai encontrar menos resistência. Certo, senhores? Não dá bobeira? Te inscreve aí no Geografia Topzera. Um forte abraço, até a próxima aula.